tarefa de falar sobre oferta não é uma tarefa muito fácil, mas ela é prazerosa. E eu estava lendo essa semana e pedi a Deus a palavra e ele me levou. Eu não lembrava ainda o texto, eu falei assim: aquele texto que fala que se a gente tiver alguma coisa contra o irmão, aí é bom que a gente tem o Google, né? Que o Google é Mateus 5. Então eu vou ler rapidamente aqui os versículos, vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Eu disse que o João vai pôr ali porque é diferente. E diz assim: vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás. Pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame o irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure um amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. É muito sério isso. E lendo aqui fica mais, eu gosto dessa Bíblia porque fica mais vivo, né? Se você tem um ressentimento contra o seu irmão, se você usa palavras para matar o seu irmão, você está cometendo assassinato. A gente costuma falar que nós estamos no tempo da graça, nós não estamos mais no tempo da lei. E a graça, se a gente parar para perceber, é muito mais profundo do que a lei. Porque a lei diz: se matar, tirar a vida, né? Aí você responde para o assassinato, vai para o tribunal. Mas aqui, se você usar uma palavra que mata o seu irmão, você comete assassinato. Então não venha prestar culto, entregar a oferta, se você tem ressentimento no coração. E hoje é até interessante quando fala de tribunal, hoje é o dia do advogado, né? Muito obrigada. Vai ter até um almoço lá que a ordem dos advogados aqui de Portugal vai oferecer para os advogados e tal. E aí no convite diz assim: traje profissional. Então traje profissional não vai botar um terninho, né? Sei lá qual traje profissional. Aí diz a menina: acho que é a toga. Eu falei: pelo amor de Deus, que a gente não coloca o saco a toga. Mas de qualquer forma ela estava no carro. Vai que, sei lá. E não queira ir para o tribunal do Senhor. Então nessa manhã a gente vai fazer diferente. A gente vai se pôr de pé, vamos orar. E nesse momento eu quero que você busque aí, peça a Deus para trazer ao seu coração. Você está ressentido com alguém? Há alguém que você precisa perdoar? Você está ressentido com você? Porque o auto-perdão, ele é tão difícil, mas ele é extremamente necessário. Você precisa também se perdoar. Então se coloque de pé nesse momento. E antes de trazer a sua oferta, o seu dízimo, se conecte com o Senhor. Peça a Ele para sondar o seu coração e saber se há alguém que você precisa perdoar nessa manhã. Se for a você mesmo, aproveite esse momento. Amém? Vamos orar. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua casa e nós queremos Te servir, Senhor. Nós queremos prestar a Ti um culto, ó Pai, em espírito e em verdade. Então, nesse momento, sonda o nosso coração, Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes guardamos ressentimento de algum irmão, de algum parente, de alguém que talvez na nossa infância tenha nos tocado de forma indevida, tenha feito coisas que não devia fazer. Mas nesse momento, ó Pai, nós apresentamos a Ti. Nós liberamos esse perdão. Nós liberamos também o auto-perdão, porque nós queremos, ó Pai, prestar um culto a Ti com as mãos limpas, com o coração limpo, com a mente limpa. Então manifesta, Senhor, no nosso meio nessa manhã e recebe a nossa adoração, a nossa oferta, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ana Cláudia citou aqui que chegar no altar do Senhor, você pode sentar, igreja. Acho que eu creio. Deixar vocês em pé de castigo. Está no altar do Senhor, está à frente da igreja. Por mais que você vai várias vezes, você se acostuma.
faz uma diferença, você sente a presença e é tremendo, isso é tremendo. E faz tempo também que eu não subo aqui. A pastora vem pregando direto. A pastora, semana passada, ela já estava com 2 palavras prontas. Uma máquina de fazer, de colocar a palavra. Mas hoje, Deus tocou no meu coração de estar falando com vocês que, às vezes, você ora e está fazendo do jeito certo, está colocando do jeito certo. Por que Deus não te responde? E muitas das vezes a gente vai lá, qual o tema de hoje, João? Ouso pedir. Muitas das vezes você tem assim no seu sentimento que você pediu alguma coisa, pedir prosperidade ao Senhor. Aí vai naquela teoria lá da prosperidade que um tempo acordando no Brasil, vai enriquecer e ter uma posse. Mas não é, você tem um Deus que te abençoa. Você tem um Deus que Ele quer que você pense. É lógico que você não vai pedir, como as mulheres, o marido de outra mulher. Não tem lógica. Eu até preguei sobre isso aqui na quarta-feira, que as orações têm que ser diante da palavra, dentro da palavra. Mas ouse pedir. E isso, para mim, veio numa oração que está escondidinha lá em Crônicas. Eu botei hoje de manhã, não sei quem leu. Às vezes ninguém lê. Estava lá? Jabes, a oração de Jabes. Quem já ouviu falar de Jabes na Bíblia? Tinha até um pastor no Brasil, Dom Retiro, Assembleia do Dom Retiro, o nome dele era Jabes. Então, até pouco tempo atrás, o Jabes que conhecia era ele. Mas está na Bíblia. E não por acaso na Bíblia também, antes de ler o versículo, vocês se lerem em Crônicas, eu não sei quem tem costume de ler a Bíblia aí, lê a Bíblia, o que acontece? Todo mundo lê e tal. E você, quem leu, já chegou um tempo lá que começou a ler de genealogia. Já? Já leram? Temos um nome engraçado, não tem? Difíceis. E se você for ler a Bíblia todo dia, lê a Bíblia toda, quando chegar nessa parte vai ser difícil. Para mim foi difícil. Eu creio que é chato. É chato, ser sincero, é chato. E você não entende, são de nome. E você vai ficar meio que perdido e vai ficar enfadonho isso. Mas no meio desses nomes, lá no capítulo 4 de Crônicas, 1 Crônicas 9 e 10, põe aí para mim, João. 1 Crônicas 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, aí vem a oração dele: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Se analisar isso daí, e que Deus concedeu o que tinha pedido. O João separou a última frase. Que Deus concedeu o que tinha pedido. É tremendo, é uma oração simples, de 4 frases, mas é muito profunda. Muito profunda. E se você ver, os primeiros capítulos de Crônicas só vem falando de nomes. Então, vários nomes, nem coloquei aqui. Na verdade, são 500. 500 nomes. 500. E aí, a Bíblia para e fala assim: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Do nada. Quando ela fala de Jabes, ela faz uma ênfase. Mais ilustre que seus irmãos. Depois de 500 nomes, falando, cita. Aí 2 versículos, 9 e 10, fala sobre Jabes e depois continua. O autor continua. Então, mas por quê? Por que essa diferença? Por que Jabes teve vamos dizer, esse destaque no meio de tantos nomes? Simplesmente porque ele ousou pedir, foi a oração dele. Vocês vamos ver aqui.
Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Ele se destacou, foi respeitado. E não apenas fez menção de algo específico. Foi a oração dele que fez essa diferença. Agora, quem foi Jabes? Na história começa declarando, na verdade, no início ele já começa assim, ó, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Então a Bíblia cita o início, enfim, a Bíblia cita o fim dele, foi mais ilustre que seus irmãos. Ela começa destacando o fim da vida dele, vem do início. Que às vezes na vida, você, não é como você começa alguma coisa. Quando você nasce, você não tem muitas opções. Deus te plantou em algum lugar, você nasceu e você vai andar na sua vida, mas no seu início você não teve escolha. Mas depois, no final da sua vida, você tem escolha. Você vai fazendo o seu caminho, você vai buscando e vai fazendo o seu caminho. Então, mais importante é como você termina. Você já pensou, daqui a uns anos, alguém citar, foi Alexandre mais ilustre que seus irmãos, foi Jairo mais ilustre que seus irmãos, foi Samuel mais ilustre que seus irmãos. A diferença que faz, como você termina, você ser citado. Lá no início, você vai ver aqui que Jabes nasceu e o nome dele significa dor. Porque no versículo, você vai ver que a mãe dele dá o nome para ele de Jabes, porque no parto ela teve dor. A Bíblia não é tão profunda para citar assim, que dor foi essa? Normalmente toda criança que nasce tem dor, vai ter dor. Só que ela cita de um jeito que ela botar o nome dele de Jabes, que significa dor, deu a entender que ela sofreu mais que o normal. Dores extremas. E a Bíblia, citando isso, o nome que veio sobre ele, deu a impressão assim, é um menino que provocou muita dor no nascimento, e ela botou o nome no menino. Só que você pensa assim, no Antigo Testamento, até hoje em alguns lugares são assim, quando você dá um nome para uma criança, aquilo, toda vez que você chama, você está proclamando aquilo. Dor, sofrimento. Só que ele mudou isso. A Bíblia cita que ele mudou isso. Ele foi mais ilustre que seus irmãos. Então isso foi mudado. Isso é uma característica que marca para toda a situação. Tudo foi mudado. Mas da oração que ele fez. Você vê na Bíblia também que o tão importante o significado dos nomes pelo seguinte: quando foi dado o nome a Salomão, Salomão significa paz. Só para você refrescar sua memória, paz. E o que aconteceu com Salomão? Durante toda a vida dele de reinado, não houve guerra. Se cumpriu o que era falado no nome dele, paz. Durante todo o reinado dele não houve guerra. E Jabes, pelo contrário, que era dor, mas ele conseguiu mudar com isso. O que fez ele mudar, o que ele fez a circunstância do nome dele ser mudado, ser ilustre, foi a oração dele. Agora, o que Jabes pede ao Senhor? Primeiro tópico da oração: que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Você vai ver isso aqui em Provérbios 10, 22. O que fala da bênção do Senhor? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Eu gosto mais dessa versão aqui. Prosperidade precisa ter um propósito. Não, filho. Não. Provérbios 10, 22. Não é isso não. Não, põe na Bíblia. É isso aí? Não. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Então, bênção do Senhor. A primeira coisa que Jabes pediu na oração dele foi bênção. E a bênção produz riqueza. Então, não tenha medo de pedir, não ouça pedir. A palavra do Senhor que está falando. Você fala assim, não, vou pedir riqueza, e isso é ser egoísmo, porque se um está rico, o outro está pobre. Não é isso. Porque a sua riqueza que Deus vai te abençoar é para você ajudar outras pessoas. É para você abençoar o reino. É para crescimento. Não é para ser egoísta.
A oração de Jabes é para aquele que crê nas bênçãos de Deus. Porque Deus tem bênção, e a oração que ele faz é para quem crê. Não adianta você fazer uma oração igual ele fez, pedindo bênção de Deus, se você não crê. Primeiro fato de você mudar essas coisas que é você crer. Que muitas das vezes fala assim, eu vou orar, eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite, e nada muda. Mas será que não está em você? Será que é o jeito que você está pedindo, o jeito que você está orando, ou o jeito que você está crendo que aquilo vai acontecer? Porque a bênção do Senhor é algo sobrenatural. Porque o que você pode fazer para mudar a sua vida em crescimento, estudar, você faz. Mas quando você pede a bênção do Senhor, é um milagre. É uma coisa que você não pode fazer. É uma coisa que você não tem capacidade. Que não é humano, é sobre-humano, é sobrenatural. A bênção do Senhor vem sobre a sua vida para fazer o sobrenatural. Você fala assim, eu não tinha condição de morar onde eu moro. Eu não tinha condição de vir para Portugal. Mas Deus me abençoou e eu vim. Não foi só a força no seu braço. Porque o mal que pode te atingir de uma doença, qualquer coisa que pode vir sobre você, num segundo muda. Então você tem que ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. E ele inicia a oração dele pedindo isso. O sobrenatural. Porque às vezes nós somos até muito acanhados ou tímidos. Olha só, a pessoa está doente, está no hospital. Aí você fala assim, vai lá orar por ela. Aí você ora, mas você crê realmente que Deus está curando ela, que pode curar? E ser até mais audacioso, você orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dela, e ela está morrendo, e ela mudar todo o quadro. Eu já vi isso várias vezes. Mas isso, o segredo é crer, é ter fé, para você mudar isso. E a bênção que faz isso. A bênção do Senhor muda esse quadro. Quando você não é capaz de fazer mais nada, você pede a bênção do Senhor, que mudou o quadro dele. Nem todos têm coragem de fazer oração de Jabes, igual eu falei, porque bênção é favor sobrenatural, no sentido bíblico. Agora, você já disse para o seu filho de manhã, eu te abençoo? Vai que eu te abençoo. Às vezes seu filho de manhã sai para estudar, para trabalhar, e você fala, eu te abençoo. O Deus te abençoe. Uns falam o contrário, aí eu te abençoo, o outro fala assim, Deus te abençoe. Meu filho, pai, a bênção, Deus te abençoe. Você declara a bênção de Deus. Só que isso está para as famílias que fazem isso, glória a Deus, mas está tão natural que é como dar um bom dia. Não é dar um bom dia. Bom dia, filho. Não é dar um bom dia. Você está dando a bênção de Deus sobre a vida deles. Que muda todo, não só aquele dia, mas muda todo o roteiro da vida deles. Então isso tem que ser mudado. Mas tem que mudar aqui dentro. Quando você abençoa seu filho, você está declarando a bênção de Deus, isso muda. Porque hoje, por exemplo, você vai orar, você vai se alimentar, a hora do almoço. Vamos abençoar o alimento. Estudo, né? Os evangelhos estão falando isso, vamos abençoar o alimento. Ou senão, vai fazer um outro, vamos no altar, ter aniversário de fulano, vamos abençoar ele. Só tem que isso está virando um cotidiano, botando a bênção como normal, e não é. É mais, é sobrenatural. Quando você abençoa alguém, quando você declara alguém, abençoa uma comida, é mais. Você tem que pensar que é mais, tem mais coisas ali, tem mais coisas envolvidas, que vem de Deus, é a bênção de Deus que está sobre aquele momento, aquela que você está declarando sobre aquilo ali. Então, Jabes viu isso. Jabes sabia que as bênçãos de Deus garantiriam sua prosperidade. Por isso que ele pediu. Todos os dias Deus tem bênção para você. Amém. Todos os dias. Não fala lá no versículo, a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Então você teve um dia mau ontem, mas no outro dia é um novo dia. E a palavra diz que a misericórdia se renova cada manhã. E é importante você pedir também, porque a palavra diz que você pode pedir. Pedir, prometeu Jesus, e dar-se-vos-á. Mateus 7,7. Só um pedacinho. Nada tendes, porque não pedis. Tiago 2,4. Então, 2 versículos só que eu separei, tem muitos. Mas que manda você pedir, manda você orar, pedir, às vezes a gente não pede.
É tímido ou não conhece a palavra? Que a palavra diz para você fazer. Mas você reclama assim, minha vida está difícil. Em qualquer área que você pensar, ou pensa um pouquinho, qualquer área que você tiver, minha vida está difícil. Mas por que você não pede para mudar? Ouse pedir. Por que você não pede? O Pai está pronto a te abençoar, mas você não pede. Então você dá até uma bugada, né? Fica assim, por que eu não faço? Por que eu não faço? Eu estou ali, mas você não sabe. Tipo assim, você tem um cheque para descontar na boca do caixa, não sei onde o cheque vai, mas você tem um valor para descontar, e você não faz. Mas não faz porque você não sabe, porque a promessa está lá. E você não faz. Agora, mas antes você não pediu a sua bênção. Então você não recebeu aquilo por ele ter ganhado. Então, se todo dia Deus tem uma bênção para você e você não pediu, ontem já passou. O dia já passou. Hoje estamos no domingo, sábado já foi. E você não pediu. Então, depois fica reclamando que não ganhou. Mas você não pediu. Você vai lá para o Pai e não pediu. Esse é o problema. Se você não pede a bênção de Deus, deixará de receber. Porque elas são concedidas mediante um pedido. Tem bênção que é só pedindo. Porque Ele já te deu a graça sobre ele. Você foi batizado, conhece o Senhor, e já te deu a graça. Todo dia te dá vida nova. Mas tem coisas que você tem que pedir, como está na Bíblia. Da mesma forma que o pai se sente honrado quando o filho pede a bênção dele, Deus é a mesma coisa. Que quando seu filho vira para você e te peça, Senhor, pai, me abençoa, para estudar, para ir trabalhar, para sair de casa, o que for. Você se sente honrado. Deus é a mesma coisa. Ele se sente feliz em te abençoar. Deus se sente feliz em te abençoar. Abençoar faz parte da natureza de Deus. É a natureza dele abençoar os filhos. Aí na segunda parte, Jabes fala, alarga minhas fronteiras. O desejo de crescer, de ir além, pedindo terras, pedindo coisas novas, ele literalmente, eu fiquei lendo, ele pede terras, que naquele tempo, você ter terras maiores para plantação, se você era fazendeiro, aquilo gerava para ele, ser ilustre, mas ser um homem que poderia abençoar muitas famílias. Fazia diferença naquele tempo, pedir terra. E é literal. E hoje em dia a gente espera às vezes assim, Senhor, me abençoa com prosperidade. Mas a prosperidade é para você abençoar outros. Quando você entende isso, que você ser próspero, você vai poder ajudar no reino, vai crescer, e todo mundo que está à sua volta vai crescer, sua família vai ser abençoada, então Deus vai te dar. Você vira uma chave. Não é ser próspero aquele cara assim, sozinho, vamos dizer, solteiro, tem 10 carros, tem 20 casas, sei lá, mas tudo para ele, senão não gasta com nada, até aquele cara avarento. Isso não é bênção de Deus. Isso é avareza mesmo. É diferente. Que a bênção, a bênção na prosperidade, ela tem um favor de Deus, para você abençoar outros. Tem sempre isso em mente. Porque Jabes, quando pediu isso, ele obteve distinção entre os irmãos dele, influência entre o povo de Israel e poder por meio das suas posses. Então, todos que ele pediu para aumentar a fazenda dele, aumentar as fronteiras, melhor dizendo, as fronteiras e terras, ele conseguiu se destacar entre os irmãos. Deus quer te usar através das suas posses, através da sua influência, através da sua posição profissional, intelectual e espiritual. Deus sempre quer te usar, mas se você não se capacita, você não é capaz de ser usado por Deus. Quanto mais você se capacita, é sempre para servir o próximo. Porque o segundo mandamento o que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você ama uma pessoa e você não é capaz de ajudá-la? Mas em certas ocasiões, para você ajudar alguma pessoa, você tem que estar em condição. Tem que se preparar. Não é isso? Tem que se preparar. Talvez você tenha o desejo de estar numa posição profissional, numa carreira prominente,
ser assim um diretor de empresa, ter a sua empresa, mas tudo isso é para honrar o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente pede, também tem outro versículo, mas pedis mal. Porque o que você pede, de vez de ser para crescimento e abençoar as pessoas, é para trazer peso. Então você não vai receber. Isso é diferente também. Deus te faz notável em qualquer área, desde que você honre o Senhor onde você estiver. Então é o que eu te falei, você pede as coisas, você quer crescer, quer ser um bom profissional na área que você está, mas você tem que honrar o Senhor. Porque muitas das vezes é aquele crente que está em algumas situações no jardim secreto. Ele está em alguma posição, mas é tipo um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Já viu isso? É tão bom para a pessoa chegar até você e falar assim, sem você falar nada, só nas suas atitudes. Você é cristão? Pelo seu comportamento, pelo seu linguajar, pelas suas atitudes, por você abrir mão, que hoje está um mundo tão corrido, que é eu primeiro, né? E depois o outro. Mas muitas das vezes você é educado e você é complacente, você tem um domínio próprio e a pessoa nota isso. Não vai dizer que não nota não, que a pessoa nota, pode até não falar, mas ela nota que você tem um diferencial, que há Cristo na sua vida. E se você consegue passar isso sem você ficar, sem falar, sem verbalizar, só nas suas atitudes. Porque a prosperidade precisa ter propósito. Botar aí no quadro para mim, irmão. Prosperidade precisa ter propósito para te fazer notável na terra. Não é esse versículo não, mas pode deixar esse provérbio aí, mas não é esse não. É só uma frase. Prosperidade precisa ter um propósito para te fazer notável na terra. Então, quando você orar pedindo prosperidade, pedindo riquezas, pedindo você ter uma vida abençoada, vamos dizer assim, precisa ter propósito. É para que eu quero? É para que eu quero crescer? Para que eu quero me formar numa faculdade, de ganhar um cargo? Para quê? Não é simplesmente fazer. Eu tenho muito tempo atrás, eu estava na polícia e fazendo provas para subir na carreira policial militar, para chegar ao oficial lá, e subir. E um outro colega meu parou com tudo e foi se dedicar a ser advogado. Não tem nada contra advogado. Aí eu falei assim, você vai fazer direito e tal, você vai exercer, você vai largar a polícia? Não, quero fazer. Ele trabalhava o dia inteiro e, sabe, dinheiro contadinho, às vezes faltava, pegava carona, ia a pé, ficava sem comer, para pagar a faculdade, para ir. Eu falei, você tem um propósito, você quer se formar, você quer ser você vai exercer em claro direito? Não, não quero me formar, então tá bom. Eu falei, mas faça com propósito. Aí foi indo, ele foi numa carreira e foi na outra. Aí ele se formou. Aí eu saí oficial e ele tinha se formado na faculdade. Aí ele pegou o diploma dele e botou na gaveta. Eu falei, você vai fazer a prova da ordem, não? Ah, não, deixa para depois. Aí hoje, meu amigo até, meu padrinho de casamento, meu amigo até hoje. Tivemos até que lá no Brasil que nós fomos lá. Só que eu falei, tio, você perdeu 5 anos estudando e, sabe, lutando para engavetar um diploma, para ganhar menos do que eu depois. Não é por causa de salário, não, mas é um esforço que não teve propósito. Um esforço que não teve propósito. Então, prosperidade tem que ter propósito. Estudo tem que ter propósito. Trabalho, tudo na sua vida tem que ter um propósito. E melhor ainda quando esse propósito é o propósito que Deus tem na sua vida também. É o que Deus tem para você. E isso faz a diferença. Você vai, eu creio que não tem limite para você fazer o propósito de Deus. Amém? Agora, interessante isso aqui também, ó. Seja a tua mão comigo. Segunda parte, põe a oração do João Oliveira.
Só oração, tá? Que seja comigo a tua mão. Você já pensou nisso, ter a mão de Deus sobre a sua vida? É algo tão tremendo. A bênção bíblica é liberada pela palavra e pela mão. Já viu quando você abençoa alguém, você põe a mão? Então você pode abençoar verbalmente e pôr as mãos. Faz toda a diferença. Porque a bênção do Senhor, ela te sustenta. A mão do Senhor conduz e protege. A mão do Senhor te corrige. Aponta o caminho. A mão do Senhor te leva e te socorre. A mão do Senhor fortalece e te livra. Mas sabe, tudo isso que vai na mão do Senhor, sabe o que Ele quer passar para você? Quando você perde a mão do Senhor sobre a sua vida, dependência. Dependência. Você pode crescer. Você pode ser muito grande. Sabe, sonhos das meninas, sonhos, você pode sonhar ser muito grande, chegar a um parlamento europeu, chegar, sei lá, não tem limite. Só que a dependência do Senhor tem que estar sempre sobre a sua vida. Você nunca pode achar, eu fiz, eu consegui, eu venci, eu fiz tudo. Quando começa a entrar o eu, o Senhor, o Espírito Santo, Então Jabes, depois de pedir a bênção, pedir para largar a fronteira, a prosperidade, ele pede a mão sobre ele. Porque ele não queria se perder. Ele tinha dependência. Porque ele conhecia o poder que cria, a habilidade da mão de Deus. Ele sabia que a mão de Deus tinha tirado o povo do Egito, lembra? Quem tirou o povo do Egito? Não foi Moisés, não. Foi a mão de Deus. Moisés foi usado. Mas foi a mão de Deus ali. Quando Jericó caiu os muros, foi a mão de Deus. Josué estava lá, marchando com o pessoal, mas foi a mão de Deus. E Josué sabia disso, a dependência. Moisés sabia disso. Então, desejar a mão de Deus, que ela está sobre a sua vida o tempo todo. Que ela te guarda, ela te protege, ela te dá um norte. E você está sempre dependendo dele. Porque você pede a bênção. A bênção vem, que é o sobrenatural. Aí você pede prosperidade, pede fronteiras, pede aumento de terra. Vem. Mas não se perca andando achando que dá para andar sozinho. Não dá para andar sozinho. Lembre sempre que a dependência, a mão de Deus sobre a sua vida, você reconhece a dependência dele o tempo todo. O tempo todo, dependendo dele. João, Salmo 18:35. Tu me deste o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Então, a mão direita, que fala a mão direita, me sustenta. A gente está vivo, a gente faz, a gente luta, a gente trabalha, a gente planeja, tudo pelo sustento da mão de Deus. A dependência de Deus. Dependência o tempo todo. Dependência o tempo todo. E no final ele fala, o seu socorro me engrandece. Ele te socorre e te faz grande. Faz diferença. O que você acha que Moisés se destacou, Josué se destacou, Davi se destacou? Dependência. E foi engrandecido. Porque na hora que Davi orava, o socorro vinha, engrandecia ele. Faz a diferença. Aí faz a diferença. Um homem que buscava o Senhor. Aí faz a diferença. Agora vem um outro ponto aqui também na oração. Pode botar a oração de novo, filho. Que me preserves do mal. Que me preserves do mal. Depois da mão, me preserves do mal. Olha já o que ele fez. Ele já pediu a bênção, já pediu alargamento das fronteiras, pediu a mão e depois ele me preserve do mal. Sabe por causa de quê? O dia a mão chega para todo mundo. Para todo mundo. Não tem jeito. Você vai perder pai e mãe. Você vai ter um acidente na sua vida. Enfim, qualquer área que pode acontecer. Doença vem. Problema financeiro vem. O dia a mão chega para todo mundo. Mas antes que chegasse, o que ele ora? Me preserve do mal. Me preserve do mal. Olha que o coração sabe.
perde tudo e depois se livrar do mal. Jabes pede ao Senhor que guarde quando passar os dias maus. Não podemos evitar os dias maus. Ele vai vir. Vai vir. Mas se você pede ao Senhor para te guardar do mal, você já está em vantagem. Você já está em vantagem. Sabe por causa de quê? Vou botar para vocês bem simples assim. Tentação, todo mundo pode sofrer. Tentação não é pecado ainda. A tentação te leva ao pecado. Então, o pecado está mais à frente. Mas se você luta contra a tentação, você já perde um tempo. Que você podia estar orando, podia estar fazendo outra coisa, servindo a Deus em outra situação, mas você está sendo tentado. Então, já fala nessa relação que livra do mal. Que quem está livre do mal, nem tentado é. Por quê? Ele está pedindo antes. Ele está pedindo antes. Para não ser tentado. Porque você perde um tempo se livrando da tentação. Você nem chegou no pecado ainda. Mas o mal é você ficar livre disso. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Jabes chegou num ponto que ele podia falar assim, ó, eu consigo enfrentar um leão, porque eu tenho a mão de Deus sobre mim, eu tenho a bênção de Deus sobre mim, então eu posso enfrentar um leão que eu vou vencer, porque Deus é comigo. Mas sabe o que a gente chega a uma definição? Que é melhor você não entrar na arena para enfrentar o leão, é de você evitar uma briga. O melhor não é você brigar e Deus te livrar lá da briga. Não, é você se livrar da briga antes, não chegar àquele ponto que a tentação te levou a brigar, que aí vai virar um pecado, você ser livrado antes. A vantagem não é você enfrentar um leão e sair machucado, vencer, mas machucado. Não, a vantagem é você não chegar na arena. Percebeu? É isso. Você não chegar a enfrentar o leão. Melhor é isso. Você não precisa sair brigando. Você já ora antes, me livra do mal. Porque o mal traz aflição. Que o dia mal não me traga aflição. No final da oração dele. Que o dia mal não me roube a fé. Porque quando vem o dia mal também, você é testado. Você é testado. Porque vem o dia mal, aí acontece aquela coisa que vai lá no fundo, que só você sabe onde te mexe mais, que te tira a paz, que te rouba a paz. Aí te rouba a paz, te rouba a fé. Tudo aquilo que você acreditava, você não acredita mais. Ou você duvida. Será que é? Quando você fala será, já foi. Quando você duvidou, já foi. A fé não gera dúvida. O dia mal não me torna amargo. Já viu também isso? Quando vem o dia mal, você chega alguém perto de você, fulano, você sabe onde está? Não! Você sabe onde está? Você não. Você já explode. Nem deixou acabar a frase. Tem alguém que cobra isso. Deixou nem acabar a frase, fala assim, ó, você tá no dia mal, aí a outra pessoa chega e você se torna amargo. Você começa a passar isso. Oh, coisa chata. Que o dia mal me faça perder a conquista. Não me faça perder a conquista. Porque às vezes você conquistou alguma coisa, vocês comentamos até semana passada sobre isso. Você conquistou alguma coisa, acabou de conquistar, aí veio o dia mal. Aí você nem comemorou a conquista que você teve, já foi. Então ele está orando contra isso tudo. Que o dia mal me torne rebelde. Já viu isso aí? Já ouviu de tanta gente também. Não, você é da igreja, não quero saber mais de igreja não. Me aborreci com o pastor, me aborreci com o diácono, me aborreci não sei com quem. Você é rebelde agora, vou para o mundo, porque não está adiantando nada na igreja. Aí o dia mal se torna rebelde. Então fica livre disso também. Que o dia mal me derrote. Porque se ele vence, tudo isso vai acontecer na sua vida. Vem te roubando a felicidade, vem te roubando a paz. Já te pediu a proteção a fim de evitar as aflições na vida. Por isso que ele queria manter uma vida abençoada. Então já pediu antes para evitar a aflição. Porque Deus te protege do pecado. E se você não vai ter aflição, não vai ter tentação, você está protegido do pecado. Deus te protege da enfermidade. Porque você pode estar comendo errado, a enfermidade vem por causa de uma alimentação errada, e você pede
que te livra do mal, isso também de qualquer forma vai sair da sua vida. Uma pessoa vai chegar, vai te orientar, você vai ser a favor de Deus, a bênção de Deus. Você vai mudar a sua alimentação e não vai ter enfermidade. Deus te protege do perigo. Isso tem muitos exemplos de você estar indo para um lugar e você orou e Deus te protege do perigo. E aconteceu alguma coisa e Deus te livrou. Você nem ficou sabendo, mas Ele te livrou. E Deus te protege do inimigo. Que depois que você orou tudo isso, você pediu tudo isso, pediu conquista de fronteiras, largamento de fronteira, você pensa de quem que você ganhou esse território? Que ele ora ali. Me alarga as fronteiras, me dê mais terras. Você ganhou de alguém. E se você, igual o meu caso, e a pastora aqui, a gente ganha vidas, tenta levar a palavra de Deus ganhando mais vidas por Senhor Jesus, e quando você tira alguém do inimigo, do mundo, você está saqueando o inferno. Então, o diabo não fica parado. O diabo não fica parado. Eu creio que em algum momento já fez essa oração consciente. Quando ele começou a orar. Põe a oração de novo para mim, filho. Já fez essa oração consciente mesmo. Não é aquela oração que você começa a fazer de qualquer forma. Você se ajoelha ou em pé mesmo, está no seu quarto e você começa a clamar ao Senhor alguma coisa. Mas você não tem um discernimento. A oração dele não foi desse jeito. A oração dele foi direta, objetiva e conclusiva. Bem direta. Ele põe os pontos de bênção e põe também os pontos que se viesse algum mal, ele ficasse livre. Ele decidiu que o início não seria seu fim. Porque quando a mãe dele botou lá, como eu falei no início, seu nome vai ser Jabes, porque você nasceu com muitas noites. Mas ele decidiu que a vida dele não ia ser assim. O fim dele seria abençoado. Ele decidiu recorrer ao seu Deus. Através da oração você vê que ele não foi buscar em lado nenhum, em homem nenhum. Ele buscou em Deus. Isso fez a diferença na vida dele. Agora, o mais interessante na oração, ele decidiu ser ousado na oração que ele fez. Ele foi ousado, pedir a bênção do Senhor. Mas o melhor disse que Deus ouviu. Deus decidiu conceder a Jabes aquilo que ele havia pedido. Isso que fez a diferença para Jabes. Porque ele orou, ele clamou e Deus ouviu. E se você pegar lá, ler a Bíblia e ver em Crônicas, falando de genealogia, igual como eu comentei, e para o nome dele, fala que ele foi ilustre, mais ilustre entre seus irmãos, você vê que o homem foi ouvido e atendido. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Eu fiquei me perguntando por quê? Por que a gente passa por situações e não tem coragem de dar esse passo? Porque eu não conheço a palavra? Porque a palavra está ali com promessa o tempo todo para te abençoar e você não toma posse? Fica tentando dar um jeitinho? No Brasil tinha muito esse negócio de dar jeitinho, né? Vamos por aqui, por ali. Mas não é isso. Deus quer direto que você peça, ouse pedir dentro da palavra com propósito, e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Porque Deus tornou Jabes mais ilustre que todos os seus irmãos, porque ele fez uma oração ousada. E o Senhor concedeu aquilo que ele pediu. O Senhor concedeu aquilo que ele pediu. Quem está disposto hoje a fazer a oração de Jabes? Amém. Bem? Ô João, põe a oração de novo, João. Vamos orar. Vamos orar? Amém. Pode ficar em pé, igreja. Por favor. Vamos orar. Engraçado que aqui, deixa eu pegar minha oração aqui. Bom, tomara que me abençoe. Só para, eu esqueci de comentar um ponto só para vocês, que no hebraico, quando ele fala que me abençoe, esse verbo está repetitivo. Está repetido.
Está repetido assim, é com ênfase. Tomara que me abençoes a mim. Ele repete. No hebraico é repetido. Ele queria muito a bênção de Deus. A ênfase é essa. Teria que ter um ponto de exclamação ali. Ele queria muito a bênção de Deus. Começa a oração assim. Então vamos orar. Eu falo a primeira frase que você repete. Ó, tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. E me alargue as fronteiras. E me alargue as fronteiras. Que esteja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. E me preserves do mal. E me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha a aflição. De modo que não me sobrevenha a aflição. Como ensaio foi muito bom. Mas vamos repetir. Ó, tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. E me alargue as fronteiras. E me alargue as fronteiras. Que esteja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Me preserves do mal. Me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha a aflição. De modo que não me sobrevenha a aflição. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, que assim seja, Pai, como a tua igreja clamou e te pediu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Põe a mão assim que você receberia agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. A paz te abençoe. Vamos com Deus, Deus te abençoe. Junto aos teus pés, pois prazer maior